Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Entra e coopera. Está disposto a seguir a seara do Cristo, entrar nessa seara bendita e usar todos os seus bons sentimentos, todo o seu bom ideal e fazer o bem? Queria te deixar um recado antes de prosseguirmos. Você pode cooperar, ser solidário com o YouTube que vos fala, inscrevendo-se no nosso canal e deixando seu like, compartilhando com seus amigos. Muito obrigado pela cooperação, pela compreensão, e vamos continuar nosso estudo. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe Jesus: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Atos 9:6. Esse convite a Paulo de Tarso, que na época era Saulo de Tarso ainda, ele está naquele momento de tal afã: vou buscar Ananias, vou prender Ananias e matar Ananias. E chega no meio do caminho, depara-se com o mestre, que o convida amorosamente: Saulo, Saulo, por que me persegues? E já conhecedor do Cristo de outras paragens espirituais, então Saulo se rende integralmente. Naquele momento ele entra em contato com o imo do seu ser. Busca no Senhor a fonte de todas as inspirações. E diz: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus então ordena-lhe que ele ia até a cidade e lá será dito o que ele tinha que fazer. Lá ele deveria procurar exatamente por Ananias, só que ele estava cego. E como cego, ele estava limitado em suas ações e Ananias então o observa por alguns dias para depois, e então cederam ao convite do Cristo de amorosamente o curar. A partir daquele momento, Saulo começa a passar pelo seu processo de transformação interior, começa a sentir Jesus. E Ananias, sabiamente, trabalhou esse inconsciente de Paulo, trabalhou com as informações cristãs para Paulo se certificar se ele realmente queria seguir Jesus, se aqueles evangelhos estavam entrando em sua alma. Aí então, depois de alguns dias, Ananias tira-lhe as escamas dos olhos. E para quem não é espírita, nunca viu falar em mediunidade de efeitos físicos, fala assim: mas Ananias era apenas um médium de efeitos físicos e tirou as escamas, dando então a Paulo a possibilidade de voltar a enxergar. E voltar a enxergar não só o mundo físico, mas também com grandes percepções do mundo espiritual, sintonizado com o mais alto, procurando fazer o bem, procurando fazer o melhor. Esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Emmanuel, com a sua sabedoria ímpar, ele traz para nós um conjunto de ideias diferentes daquilo que normalmente pensamos, nos dando a oportunidade de refletirmos sobre o Evangelho, de procurarmos entender a mensagem do Cristo de uma forma mais limpa, de uma forma mais cristalina, de uma forma a fazer fluir do nosso coração os nossos melhores sentimentos. E a particularidade: você tem compreensão do serviço que é com Cristo? Você que está chegando na seara cristã, você que já milita na seara cristã, você tem noção da responsabilidade que é servir com Cristo? Dizer eu sou cristão? Vamos refletir. Se o mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir a palavras diretas e inovidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber? Então, nós podemos ver que Ananias, ao ficar pregando para Paulo o Evangelho por alguns dias, ele estava realmente seguindo uma divina intuição de segurar, para depois de estar bem preparado aquele coração, ele liberá-lo para os empreendimentos que a vida lhe oferecia, para ele seguir os compromissos que ele tinha que seguir perante a luz divina. É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração.
cooperarmos uns com os outros, trabalharmos intimamente uns com os outros para essa colaboração, para essa cooperação, para este empreendimento poder crescer, ganhar força, ganhar volume e conquistar corações. Entendamos e aprendamos a construir os corações com amor, a construir os corações baseados na paz, na harmonia e na fraternidade que deve existir em nossos corações. O Mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Veja bem, o tamanho da nossa responsabilidade. Ao termos a pretensão de ser um seguidor do Cristo, um discípulo do Cristo, temos que entender que Ele vai nos consolar através de uns aos outros. Mutuamente nós estaremos sendo consolados, sendo amparados uns pelos outros, ajudados uns aos outros, ajudando-nos mutuamente. E quanto mais procuramos alcançar a esfera de influenciação da espiritualidade superior, mais habilitado estaremos em ser um instrumento fiel e justo do bem. Reflitamos. Onde podemos chegar e onde queremos chegar? De que formas vamos agir? De que formas vamos elaborar as forças da nossa alma para uma manhã de luz, de fraternidade e de paz? Venhamos construir intimamente os nossos sentimentos. Devemos construir intimamente os nossos ideais de amor, fortalecendo-nos uns aos outros, edificando essa paz íntima uns com os outros, para que nossa manhã seja redentor para todos nós. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Ao contemplar toda aquela luz, todo aquele esplendor de Jesus, Paulo, até então Saulo, sente-se tocado no ímã do seu ser. E se nós deparássemos hoje com Jesus frente a frente, como nós nos portaríamos a partir daquele momento? Porque uma coisa é nós estudarmos o Evangelho, outra coisa é nós estarmos diante daquele magnetismo suave, penetrante, que nos eleva a alma ao Pai, que nos dá consciência da nossa responsabilidade frente à justiça divina. Trabalhemos, pois, intimamente, fortaleçamo-nos para que uma manhã de luz resplandeça em nossos corações, impulsione-nos para as grandes realizações do amor, da paz e da fraternidade. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Ouvir as descrições sobre como trabalhavam os mensageiros divinos, como eles estavam presentes nos corações daquelas pessoas que estavam em torno deles, como que eles agiam, nos eleva a alma, sim, nos faz pessoas melhores. Mas incorporar essa vivência em nossas ações, incorporar essas vivências em nossas atitudes, incorporar essas vivências em nosso modo de ser, aí é o grande tchan da transformação que nos levará a estarmos mais evoluídos e estarmos melhor vibracionalmente. Meditando o ensinamento, pergunte a si próprios o que fariam nas esferas mais altas se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. Ai, ai, né? A gente está sonhando em chegar em nosso lar, mas chega lá e fala assim, olha, o que você fez para se educar, para se aprimorar, para estar em condição melhor? O que você fez? Simplesmente esteve na Terra ouvindo as pregações? Ou você arregaçou as mangas e foi para o trabalho digno e edificante? Compete-nos a cada um de nós
trabalharmos intimamente para nosso fortalecimento, trabalharmos intimamente para crescermos, para aprimorarmos-nos, para sermos melhores. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia, na terra, por quanto? No trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Deixemos que o passado passe. Vamos buscar construir o nosso futuro. Vamos buscar construir os nossos ideais sublimes. Vamos trabalhar intimamente para que as forças do bem envolvam nossos corações e nos dê a oportunidade de fazermos realmente aqueles que edificam e constroem as forças do amor, as forças do bem. Jesus, o insigne mestre, veio até nós nos trazer, com toda a sua bondade, com todo o seu esplendor, o caminho redentor para o amor, para a paz e para a fraternidade. Sejamos, pois, daqueles que conduzem a chama da caridade. Essa bandeira única que nos conduz ao Senhor, pois nos mostrar que já sabemos servir, que já sabemos auxiliar, que sabemos contribuir. Entre e coopera. Eis o convite do Mestre. Mas muitas das vezes, ao chegarmos a um determinado trabalho espírita, ou de qualquer área da seara cristã, nós temos que procurar aqueles auxiliares do Cristo que estão mais experientes do que nós na Terra, para podermos trabalhar, para podermos exercitar melhor as nossas ações. Sejamos então daqueles que, muitas das vezes, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Mas com convicção de que nós temos que seguir verdadeiramente os seus ensinamentos. Vai entrar na cidade e lá será dito o que te tem a fazer. O que nos convém a fazer aqui na Terra? O que nos convém a fazer ao longo da nossa existência para sermos pessoas melhores? O que realmente nos convém a construir e edificar? O que realmente nos convém plantar em cada coração os melhores sentimentos, as melhores bases que nos conduzem ao Pai. Luz e paz, que as bênçãos do amor e da paz estejam sempre presentes em nossos corações. Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Uma das pérolas de luz que ilumina nossos corações, fortalece-nos para que, esclarecendo a nossa mente, comecemos a trilhar por caminhos redentores de luz, de paz e de fraternidade.